Senhor decano, senhor diretor, senhora diretora, em primeiro lugar, quero agradecerles que me hayan invitado a dar esta conferencia en la Universidad de Salamanca, con especial agradecimiento al profesor Pedro Serra. Lamento no poder hablar en castellano, la lengua que Luis de Camões llamaba la clara lengua de Castilla. De hecho, Camões escribió varios poemas en castellano sin haber estado nunca en España, pero así era la cultura ibérica en el siglo XVI. Muchas gracias y ahora seguiré hablando en português. Este ano, Portugal celebra o 5º centenário do seu escritor mais famoso, Luís de Camões, que nasceu provavelmente em 1524 e morreu com toda a certeza em 1580. O ano, curiosamente, em que Portugal e Espanha passaram a ter o mesmo rei, Filipe II, penso que está em frente de Espanha, Filipe I de Portugal. Camões foi autor de uma obra poética multifacetada, abrangendo a poesia épica, lírica e dramática. O seu poema mais célebre, Os Lusíadas, uma epopeia em 10 cantos, publicada em Lisboa em 1572. Excetuando 3 poemas líricos, a restante obra de Camões só foi publicada depois de sua morte. Camões teve algum reconhecimento em vida, de outro modo não se entenderia o facto de ter conseguido publicar o seu poema épico Os Lusíadas com um parecer surpreendentemente positivo da Inquisição. E isto apesar de o poema ter aspectos escandalosos para a época, como a grande orgia sexual ao ar livre no canto 9º. Mas o maior reconhecimento de Camões veio depois de sua morte. A situação política da chamada monarquia dual estimulou os editores portugueses a investirem na publicação da obra daqueles que tinham sido os grandes poetas do século XVI. Francisco Sá de Miranda, estou a fazer ao contrário, é isto, Francisco Sá de Miranda, António Ferreira e Luís de Camões. No caso de Sá de Miranda e de António Ferreira, as suas obras são integralmente póstumas. No século XVII, um estudioso português chamado Manuel de Faria e Sousa escreveu um comentário monumental à obra épica e lírica de Camões. Apesar de Faria e Sousa ser português, nascido perto de Braga, no norte de Portugal, ele escreveu o seu comentário monumental em castelhano, porque ele viveu grande parte da sua vida em Madrid, tendo passado também algum tempo em Roma. Tanto quanto nos é dado perceber, Faria e Sousa fazia parte daquele grupo nas classes sociais mais altas de Portugal que via com bons olhos a situação política da União Ibérica e da monarquia dual. Isto levou mais tarde a que ele caísse em desgraça em Portugal junto de estudiosos de Camões nacionalistas. Foi só na segunda metade do século XX que o prestígio de Faria e Sousa foi recuperado na Academia Portuguesa. O tema da recepção deste comentário em língua castelhana ao maior autor da língua portuguesa daria sem dúvida uma conferência interessante, mas não é esse o tema que nos interessa hoje. Hoje interessa-nos falar de Camões e dos clássicos, e é sobre esse prisma que precisei de mencionar o comentário de Faria e Sousa, porque este comentário registra e cita um manancial extraordinário de passagens da literatura latina e da literatura grega em tradução latina, em que Camões se terá inspirado na composição da sua poesia.
Quem consulta o comentário de Faria e Sousa e vê aquele oceano imenso de citações em latim, tem de se colocar duas perguntas. Temos aqui o frontispício do comentário em língua castelhana, portanto, Príncipe de los Poetas de Espanha, e a seguir temos as perguntas que agora nos interessam. Como é que Camões adquiriu todos aqueles conhecimentos da literatura clássica e será que a poesia de Camões só é inteligível a quem tenha esses mesmos conhecimentos? A resposta à primeira pergunta é incerta e a resposta à segunda é complexa. Mas tentemos brevemente ver quais são os problemas. A primeira biografia de Camões é um texto breve, publicado na edição de 1613 dos Lusíadas. O autor da biografia é Pedro de Maris. Aos nossos olhos modernos, ele não merece uma classificação muito alta como biógrafo. Não registra o ano e o local do nascimento de Camões, nem o ano e local da morte. Não transmite quaisquer informações sobre a escolaridade do poeta, embora nos diga que Camões foi tão grande imitador da mais heroica poesia latina e que excedeu a todos os latinos, gregos e toscanos nas comparações com que descreve, pinta e descobre o íntimo dos conceitos poéticos com artifício admirável e muito próprio. Estas capacidades parecem implicar estudos superiores, mas quais? Em 1624 foi publicada uma segunda biografia de Camões, bastante mais desenvolvida e completa. O autor é Manuel Severin de Faria. Ao contrário do que se lê numa edição de 1607 das Rimas de Camões, onde o local do nascimento do poeta é referido como Coimbra, Severin de Faria defende que Camões nasceu em Lisboa, mas não contradiz a informação nessa edição de 1607 de que Camões estudou na Universidade de Coimbra. No entanto, Severin descreve os estudos de Camões de uma forma que coloca a cronologia da vida de Camões numa situação de incompatibilidade com a história da Universidade de Coimbra, pois Severin escreve o seguinte: sendo moço, foi estudar a Coimbra, que então começava a florescer em todas as ciências por benefício de El-Rei Dom João III, conduzindo este excelente príncipe para mestre delas, varões ilustres e dos mais peritos que então havia na Europa, dos quais ele aprendeu a língua latina e filosofia e mais letras humanas. Estes varões ilustres e dos mais peritos que então havia na Europa são os humanistas estrangeiros que o rei português Dom João III convidou para serem professores do Colégio das Artes de Coimbra, que começou a funcionar em 1548. Este biógrafo de Camões parece estar a confundir a fundação do Colégio das Artes com a mudança definitiva da Universidade para Coimbra em 1537. A opinião consensual dos estudiosos de Camões é que no ano em que abriu o Colégio das Artes, Camões já teria terminado os seus estudos e estaria a cumprir serviço militar em Ceuta. É altamente improvável, portanto, que Camões tivesse aprendido o seu saber humanístico com os professores do Colégio das Artes. Muitos estudiosos de Camões veem a chave do enigma dos estudos do poeta na pessoa de Dom Bento de Camões, habitualmente chamado tio de Camões, mas em rigor primo direito do pai do poeta. Bento de Camões era prior do mosteiro de Santa Cruz de Coimbra e também cancelário da universidade. É bastante provável que tenha sido sob a sua orientação que o jovem Luís fez os seus estudos, mesmo que não haja um registro oficial da passagem de Camões pela Universidade de Coimbra. É por vezes afirmado que Camões não pode ter estudado na Universidade de Coimbra porque não há registro da sua matrícula,
como há no caso do seu contemporâneo António Ferreira. No entanto, é preciso compreender que nem todos os registros se conservaram. É o caso do registro perdido de José de Anchieta, natural das Ilhas Canárias, Tenerife, e mais tarde apóstolo do Brasil. O que eu li é que Anchieta quis estudar em Salamanca, mas era muito difícil para ele, devido à sua ascendência parcialmente judaica, então era mais fácil tentar estudar em Coimbra, não conseguiu estudar em Salamanca. Mas Anchieta estudou indubitavelmente em Coimbra, mas não há registro dos seus estudos conimbricenses. No caso de Camões, ele pode ter frequentado a universidade, formalmente ou até informalmente, dado que o seu tio era o cancelário, ou pode ter estudado no mosteiro de Santa Cruz, onde o mesmo tio era prior. Santa Cruz de Coimbra era um grande centro de cultura no século XVI. A biblioteca do mosteiro pode ter sido um instrumento decisivo na formação de Camões. Seja como for, é verosímil aceitar uma ligação de Camões a Coimbra, porque há 3 poemas líricos em que ele refere o rio Mondego, o rio que passa em Coimbra. Além disso, há uma passagem nos Lusíadas em que Camões invoca as ninfas do Tejo e do Mondego. Porquê do Mondego se ele não tinha ligação com Coimbra? Além da família paterna, que aliás era de Coimbra, houve outra família, também com ligações a Coimbra, que pode ter contribuído para a cultura humanística de Camões, pelo ambiente que lá se vivia e talvez pela biblioteca. Trata-se de uma família aristocrática a que o percurso de Camões esteve ligado em determinada fase da sua vida, embora não saibamos exatamente no que consistiu essa ligação. Há vários poemas da sua obra lírica que são dedicados ao jovem Dom António de Noronha, filho de Dom Francisco de Noronha. Estes nobres pertenciam a uma família que esteve no epicentro da introdução do humanismo em Portugal nos finais do século XV e início do século XVI. Era a família dos Marqueses de Vila Real. Esta família esteve ligada ao humanista siciliano Cataldo Parisio, que veio para Portugal em 1485 e que ensinou latim humanístico, isto é, latim de inspiração clássica, a membros da alta nobreza, além de ter desempenhado as funções de secretário do rei Dom João II, sobretudo no que toca à correspondência do rei com o Papa. Cataldo trouxe para Portugal o uso do latim cultivado pelos humanistas, que procurava recriar a língua dos grandes autores clássicos. Uma das teorias sobre a ligação de Camões a esta família aristocrática é que, após os seus estudos em Coimbra, Camões teria sido contratado por Dom Francisco de Noronha para ser professor preceptor do seu filho António. Imaginando que Camões saiu de Coimbra já com uma sólida formação nas letras latinas, teria tido a oportunidade para aperfeiçoar a sua erudição no meio aristocrático culto que era o da família de Dom Francisco de Noronha. Além da leitura dos autores latinos, temos de perguntar também como teria sido o acesso de Camões aos autores italianos e espanhóis que ele lia, admirava e imitava: Petrarca, Sannazaro, Garcilaso de la Vega e Juan Boscan. Pode ter sido em casa de Dom Francisco de Noronha que Camões contactou com os livros destes autores, se não os conhecia já da época dos seus estudos em Coimbra. Estamos a tentar responder à pergunta antes formulada: como é que Camões adquiriu os seus conhecimentos de literatura clássica? Embora a resposta não seja 100% segura, parece ter sido em Coimbra e também, plausivelmente, nos meios aristocráticos que Camões frequentou depois dos seus estudos. Temos agora a nossa segunda pergunta para problematizarmos: será que a poesia de Camões só é inteligível a leitores com a mesma cultura do poeta? Isto equivale a perguntar
serão as alusões clássicas em Camões mero ornamento superficial ou serão essenciais para a compreensão da mensagem poética? Eu diria que as alusões clássicas mais óbvias têm sobretudo a função de ornamento. Mais importantes para o sentido poético são as alusões clássicas menos óbvias, que colocam ao leitor um desafio de decifração. Antes de avançarmos, vejamos brevemente a diferença entre os dois tipos de alusão clássica na poesia quinhentista. Todos constatamos que a poesia escrita na Península Ibérica, no século XVI, está repleta de alusões que remetem deliberadamente para a literatura da Antiguidade Clássica. Qual é a forma assumida por essas imitações? Eu diria que temos dois modos como os nossos poetas trouxeram os autores antigos para os seus textos: o modo óbvio e o modo erudito. O poema número 128 de Juan Boscan, por exemplo, ao começar com as palavras El hijo de Peleo que celebrado tanto de Homero fue con alta lira, está a remeter para Aquiles, herói da Ilíada. Quando Garcilaso de la Vega, grande amigo de Boscan, usa a expressão de pindo las moradoras, na sua elegia número 1, ele espera que os seus leitores consigam entender logo que as moradoras do Pindo são as musas. Alusões clássicas como estas estão naquilo a que podemos chamar a categoria do óbvio. Pressupõem alguma cultura clássica da parte de quem lê, mas não propõem um desafio de descodificação e de identificação. Muito diferente é a situação que encontramos no poema número 103 de Boscan. Gran tempo ha que amor me dice scribe. Neste passo, Boscan sabe o grande prazer que vai dar àqueles leitores capazes de identificar aqui uma alusão subtil a Ovídio, em concreto a este passo das Heroides, da carta de Fedra a Hipólito. Ile mihi primo dubitanti scribere dixit scribe. Em português, aquele, o amor, disse-me inicialmente a mim que hesitava para escrever. Escreve. Mas para percebermos a teia de alusões requintadas na poesia ibérica do século XVI, precisamos ter em conta um nível adicional de sofisticação. Pois o verso de Boscan, Gran tempo ha que amor me dice scribe, teria deliciado não só os seus leitores conhecedores de Ovídio, como os seus leitores conhecedores de Petrarca, poeta italiano que foi, por sua vez, leitor de Ovídio. Porque nos Rerum Vulgarium Fragmenta de Petrarca, vemos que Petrarca escreveu più volte amor m'avea già detto, scrivi quel que vedesti. Portanto, num só verso de Boscan, Gran tempo ha que amor me dice scribe, temos duas alusões eruditas a Ovídio, ile mihi primo dubitanti scribere dixit scribe, e a Petrarca, più volte amor me avea già detto, scrivi. Ora, Boscan, como sabeis melhor do que eu, era um poeta da Catalunha que cultivou a língua castelhana. As suas referências eram a poesia latina e a poesia italiana. Se atravessarmos a fronteira para Portugal, como era no século XVI, vemos uma situação ainda mais poliglota, porque os poetas portugueses, como Luís de Camões, tiveram como horizonte cultural não só a poesia latina e italiana, como era o caso dos poetas espanhóis, mas também a própria poesia castelhana. Para Luís de Camões, Garcilaso e Boscan eram poetas que ele leu com entusiasmo e que citou com muitas gradações de subtileza na sua própria poesia. No entanto, Camões pertencia à mesma cultura a que pertenceram Petrarca, Garcilaso e Boscan, uma cultura que via nos grandes autores latinos a referência máxima. Uma cultura dentro da qual a suprema marca de prestígio literário era mostrar conhecimento desses antigos autores romanos e convidar os leitores para jogos de sentido poético baseados numa cultura latina comum.
A situação explica-se bem se alterarmos ligeiramente dois versos famosos de Camões. No soneto que abre a coletânea dos sonetos, nas edições quinhentistas da poesia lírica de Camões, lemos estes dois versos finais. E sabei que, segundo o amor tiverdes, tereis o entendimento dos meus versos. Se adaptarmos da seguinte maneira antimétrica esta afirmação, teremos a fórmula para a compreensão da poesia de Camões. Segundo a cultura tiverdes, tereis o entendimento dos meus versos. A poesia de Camões é uma poesia profundamente culta, para a descodificação da qual o conhecimento dos poetas latinos clássicos é imprescindível. Na verdade, para entendermos Camões, temos de ver a sua obra poética como constituindo o centro de um diálogo em que os outros interlocutores são a poesia latina, a poesia italiana e a poesia castelhana. A influência da literatura latina clássica em Camões está mais que evidente na sua epopeia Os Lusíadas, onde o cantor épico português chama diversas vezes a atenção para a sua dependência de Homero e Virgílio, dependência que ele tenta reinterpretar como superação. O narrador declara-se mais de uma vez superior aos poetas épicos que o antecederam, dizendo da sua própria epopeia aquilo que o poeta romano Propércio dissera no século I a.C. sobre a Eneida como poema superior à Ilíada. Portanto, Propércio escreveu: cedei aos escritores romanos, cedei aos gregos, está a nascer algo maior do que a Ilíada. Cedite Romani scriptores, cedite Graii, nescio quid maius nascitur Iliade. Nos Lusíadas, Camões diz: cessem do sábio grego e do troiano as navegações grandes que fizeram, e diz também: cesse tudo o que a musa antiga canta, que outro valor mais alto se levanta. No caso deste verso, cesse tudo o que a musa antiga canta, temos uma situação curiosa e paradoxal. A frase parece, à primeira vista, declarar a emancipação vanguardista do poeta português relativamente aos modelos clássicos. Mas, na realidade, a frase transmite uma ideia defendida no século I a.C. por Horácio, quando o poeta romano se declarou convicto de que a poesia moderna do tempo dele superava em qualidade a antiga. Nas palavras de Horácio, se o vulgus assim admira e louva os antigos poetas, a ponto de nada lhes antepor, nada com eles comparar, erra. Si veteres ita miratur laudatque poetas, ut nihil anteferat, nihil illis comparet, errat. Este exemplo ilustra de forma expressiva uma realidade em relação à qual devemos estar atentos na leitura da poesia de Camões, não é só nas citações óbvias de autores latinos, que os autores clássicos estão presentes na poesia camoniana, na realidade estão entretecidos na própria trama do texto poético camoniano, mesmo quando não são imediatamente visíveis. O mesmo poema de Horácio, portanto, esta epístola a Augusto, pode ser citado de modo óbvio num poema de Camões e também está presente de forma mais camuflada noutro poema. No caso da Epístola a Augusto, Camões alude de forma indireta e velada ao passo em questão, no passo em questão dos Lusíadas. Mas Camões cita e adapta abertamente a mesma Epístola a Augusto no seu poema em oitava rima, dirigida a Dom Constantino de Bragança, vice-rei da Índia. Ao dirigir-se a Dom Constantino nos mesmos termos em que Horácio se dirigiu ao imperador Augusto, Camões está evidentemente a enaltecer o vice-rei português, mas, ao mesmo tempo, enaltece-se a si mesmo, porque se coloca no lugar de Horácio, o poeta latino mais admirado depois de Virgílio. Há, assim, uma mensagem subliminar no uso de Horácio no poema dirigido ao vice-rei da Índia. E essa mensagem é que Camões está a reclamar para si próprio
o mesmo estatuto e o mesmo prestígio de Horácio. Vamos ver agora algumas passagens camonianas em que o desconhecimento da cultura clássica subjacente já levou a interpretações equivocadas. Comecemos com uma écloga dedicada ao já mencionado Dom António de Noronha. Como se trata de uma écloga, Camões atém-se às convenções da poesia pastoril codificadas por Virgílio nas suas bucólicas. De acordo com estas convenções, o poeta que escolhe o género bucólico tem de se apresentar como alguém que não tem capacidade para compor poesia heroica. No sexto poema das suas bucólicas, poema dedicado a um homem chamado Varo, Virgílio conta como Apolo o impediu de cantar guerras e batalhas, imitando um passo célebre do poeta alexandrino Calímaco. Outros poetas cantarão os feitos heróicos de Varo, diz Virgílio. Por seu lado, o que Virgílio diz de si mesmo é que treinarei a musa campestre com ténue flauta. Portanto, esta passagem, quando eu cantava Reis e Batalhas, Cíntiu a orelha me puxou e avisou. Portanto, é a diferença entre poesia épica e poesia bucólica. Portanto, Camões está atento a esta passagem e vejamos o que ele diz nesta écloga dedicada a Dom António de Noronha. Portanto, vedes que altas musas do Parnaso, cantando-vos estão na doce lira, tomando-me das mãos tão alto caso. Temos, portanto, o tropo de outros entes mais capazes terem assumido a responsabilidade de cantar o herói num registro superior às alegadas capacidades do poeta. Virgílio optou por ser vago em relação a esses entes, outros poetas não especificados. Camões, hiperbolicamente, dá esse papel às próprias musas. Então, o poeta português continua nestes termos: vedes o louro Apolo, que me tira de louvar vossa estirpe e escurece o que em vosso louvor meu canto aspira. Nestes versos, Camões está a atribuir a Apolo o mesmo papel que Virgílio lhe atribui na Bucólica 6 e que Horácio também atribui a Apolo na ode que figura em último lugar na sua última coletânea lírica. Febo, querendo eu cantar batalhas e cidades vencidas, deu uma pancada na lira, não fosse eu pelo mar Tirreno fora navegar com velas pequenas. A intenção de Camões nestes versos da sua écloga é encenar uma recusatio da poesia heroica nos mesmos termos em que Virgílio e Horácio o fizeram. Na ignorância do contexto literário em que Camões está aqui a mover, um historiador do século passado propôs uma interpretação desta passagem camoniana que a toma como realidade literal. Apolo representaria um nobre português que proibiu Camões de louvar a estirpe de Dom António de Noronha. Mas não é isso que Camões está a dizer. Ao citar Virgílio e Horácio, o poeta está a declarar que escreve a sua écloga com pleno conhecimento das convenções clássicas sobre o género bucólico e sabe que um poema pastoril não é o contexto certo para temas heroicos. E conta com a cultura clássica dos seus leitores para que possam fazer a ligação correta com a poética clássica. Outra passagem da lírica camoniana que se presta a equívocos ocorre numa canção, a canção 10, que Camões baseou em parte no poema 47 de Boscan. A ligação com Boscan fica claríssima no fim da canção camoniana. Boscan escrevera: Canción se de muy larga te culparen, responde-les que sufran com paciência, que é um gran dolor de todo da licencia. E Camões escreve: e se acaso te culparem de larga e pesada, não pode ser, lhe diz, limitada a água do mar em tão pequeno vaso. Além do Boscan, são outros os poetas que Camões cita neste poema. Na terceira estrofe, lemos que eu conheci 1000 vezes na aventura o melhor e o pior segui forçado. Estas palavras citam um passo célebre das Metamorfoses de Ovídio: vejo o melhor e aprovo, mas sigo o pior. Vide o melhor aprovoque,
deteriora secor. A passagem mais difícil da canção deste Camões procura explicar a predisposição do poeta para amar uma mulher que ele descreve como fera. Claro que fera já é de si um elemento literário, porque é assim que Petrarca descreve Laura em várias passagens, com especial destaque para o soneto que é o poema número 174 dos Rerum Vulgarium Fragmenta, que em português é assim: fera estrela, se o céu tem força em nós quando se crê, foi essa em que nasci, e fero berço, onde ao nascer dormi, e fera terra a que eu pisei após, e fera dama que com os seus olhos me fez a ferida. Na quarta estrofe da canção 10, Camões escreve: foi minha ama uma fera, que o destino não quis que mulher fosse a que tivesse tal nome para mim, nem a haveria. Assim criado fui para que bebesse o veneno amoroso de menino, que na maior idade beberia e, por costume, não me mataria. Logo então vi a imagem e semelhança daquela humana fera tão formosa, suave e venenosa, que me criou aos peitos da esperança e de quem eu vi depois o original. Estes versos estão marcados pela ambiguidade que é típica de Camões na sua poesia lírica, mas a ideia em si parece clara. O poeta explica a circunstância de estar apaixonado por uma mulher fera pelo facto de ter sido amamentado por uma ama fera. Quando se apaixonou pela mulher fera, percebeu platonicamente que ela era o original, de que a ama fera teria sido apenas a cópia. Para a nossa sensibilidade contemporânea, a ideia é bem freudiana, ou então funciona como etiologia da heterossexualidade masculina. É por ter sido amamentado por uma mulher que o homem se apaixona mais tarde por uma mulher. Mas os leitores cultos de Camões, séculos antes de Freud, teriam visto aqui um trecho poético tão original e surpreendente quanto saturado de Virgílio, Ovídio, Petrarca e Boscán. Porque no seu poema 33, Boscán escreve: «Aún bien non fui salido de la cuna, ni del ama la leche hube dejado, cuando al amor me tuvo condenado a ser de los que siguen su fortuna». Camões junta este tema de Boscán, onde está presente a ama de leite, ao tema clássico da amamentação por uma fera, que vem de Virgílio e de Ovídio. Furiosa com Enéas, Dido na Eneida exclama: nem uma deusa tiveste como progenitora de nascimento, ó pérfido, mas em duras rochas te gerou horrendo o Cáucaso, e as tigresas hircanas moveram as tetas para te amamentar. Usando o mesmo tema, Ovídio explicitou a palavra ama, em latim nutrix, quando se dirigiu a um amigo que o traiu, dizendo: aquela ama, nutrix, que te deu os peitos, foi uma tigresa. É necessário, pois, termos consciência de todas estas passagens de poetas anteriores para compreendermos o que Camões quer dizer com a frase «Foi minha ama uma fera». Não há a mínima dúvida de que a palavra ama é aqui usada na acessão de nutrix, em latim, tal como Boscán emprega ama. O desconhecimento de todo este contexto literário levou a uma interpretação defendida por mais de uma pessoa, infelizmente, que me parece equivocada, a de que ama é aqui a forma feminina de amo, ou seja, patroa. Segundo esta interpretação, foi minha ama uma fera, significaria foi minha patroa uma fera. E foi com base nesta interpretação errada, a meu ver, que se construiu a teoria de que Camões foi empregado ou funcionário em casa da ama, da mulher aqui referida como ama. Vimos dois exemplos, portanto, em que o desconhecimento das alusões clássicas leva a uma interpretação equivocada da intenção de Camões. No primeiro exemplo que dei, a recusatio da poesia heroica num poema bucólico sofreu uma interpretação que lhe deturpou o sentido. No segundo exemplo, foi dada a palavra ama
um significado que não é aquele que Camões pretendeu. Em ambos os casos, apercebemos-nos da complexidade que está presente na teia de alusões com que Camões trabalha na sua poesia. O texto de Camões é como um mosaico, o opus tessellatum, cujas pedras tesserae são importações reconfiguradas de outros poetas. Então, o meu último exemplo vai focar-se num verso célebre dos Lusíadas, que é o contrário da alusão óbvia. É um verso onde ocorre uma palavra aparentemente fácil, cuja interpretação tem induzido em erro os leitores, porque o seu sentido só é compreensível se colocarmos Camões no contexto dos poetas clássicos que formaram a sua estética literária. Então, na quarta estância dos Lusíadas, lemos o seguinte: E vós, tágides minhas, pois criado tendes em mim um novo engenho ardente, se sempre em verso humilde celebrado foi de mim vosso rio alegremente, dai-me agora um som alto e sublimado, um estilo grandíloco e corrente, porque de vossas águas Febo ordene, que não tenham inveja as de Hipocrene. Os dois últimos versos têm de ser lidos várias vezes para lhe percebermos o sentido, que é para que Febo ordena às águas de Hipocrene, fonte das musas na Grécia, que não tenham inveja das águas do Tejo. Mas o maior desafio desta estância está na palavra enganadoramente simples, corrente. Como assim corrente? São os clássicos lidos por Camões a ensinarem-nos que o vocábulo corrente é aqui usado em acessão fluvial. É por isso que Camões pede esse estilo às ninfas do rio Tejo. Mas fluvial como? Vejamos então, para terminar, os elementos que estão aqui em jogo quando Camões emprega corrente. A primeira ideia a sublinhar é que, no presente contexto, corrente tem que ver com água. A associação entre água e inspiração poética já está presente na poesia grega. Nos versos iniciais da Teogonia de Hesíodo, o poeta descreve as musas a dançar à volta da fonte e, mais tarde, em Alexandria, Calímaco também proporá um contraste entre a poesia que toma por modelo o rio Eufrates e a poesia que toma por modelo uma fonte pura, desvalorizando a poesia fluvial por ser lamacenta. Na poesia latina, a potencialidade da imagem do rio para falar de poesia não passou despercebida a Horácio, que a usa de duas maneiras aparentemente contraditórias. Na primeira coletânea de Horácio, o poeta romano imita a metáfora calimaquiana para denegrir a poesia do seu antecessor na sátira, Lucílio, chamando-lhe um poeta que, como um rio, fluía lamacento, lutulentus, em latim. No livro 4 das Odes, porém, Horácio propõe uma valorização positiva da torrencialidade fluvial na poesia, na descrição magnífica do estilo sublime do poeta grego Píndaro, escorrendo decurrens do monte como um rio, ao qual as chuvas fizeram transbordar as margens conhecidas, o imenso Píndaro afervora-se e precipita-se com voz profunda. Na segunda carta do segundo livro das Epístolas, Horácio imagina a conciliação entre a imagem do rio e da fonte pura, afirmando que o poeta criativo, forte e transparente, semelhante a um rio puro, derramará riquezas e abençoará o Lácio com uma língua rica. Esta valorização do estilo corrente, isto é, caudaloso, grandioso, é consentânea com o elogio que Cícero faz da eloquência que é levada com grande caudal, curso e sonoridade, isto no orator. E repare-se como Camões fala em som alto e sublimado, um estilo grandíloco e corrente. Embora os paralelos horacianos apontados sejam pertinentes para o entendimento desta expressão camoniana, o paralelo latino mais importante é a dedicatória a Germânico nos Fastos de Ovídio, onde encontramos o binómio ingenium ars,
que Camões utiliza, e a visão positiva da torrencialidade fluvial da inspiração poética. E nesta passagem vemos e sabemos quanto a inspiração te leva para as nossas artes, quão caudalosos correm os rios do teu engenho. A ideia deste estilo corrente está também por trás da exortação de António Ferreira, contemporâneo de Camões, ao seu amigo poeta Castilho: solta o gran rio, ou seja, ser corrente. Se não enquadrarmos a frase de Camões no contexto da poesia clássica greco-latina, incorríamos no erro de não lhe compreendermos o sentido. A edição mais usada dos Lusíadas em Portugal explica aqui corrente como significando sem rodeios. Na sua tradução meritória dos Lusíadas para inglês, Landeg White traduziu estilo grandíloco e corrente para a style both grand and contemporary. De facto, corrente pode ter o sentido de habitual e de banal no português de hoje, mas não é nesse sentido que Camões emprega aqui a palavra. Curiosamente, até Faria e Sousa teve dificuldade em acertar na interpretação correta de corrente neste verso de Camões. Na sua interpretação, corrente tem aqui o sentido de claro e faz este comentário. Porque lo fino de la poesía no está en lo oscuro e intrincado, como piensa la nueva secta, que de esta suerte de poesía se pueden escribir largos poemas en una semana. Y de estotra uno moderado lleva muchos años. Pero en el juicio de ese poema lo tratamos más despacio y así diré ahora solamente que estilo grandíloco desde los fundamentos de la poesía hasta hoy, solos dos hombres lo consiguieron con felicidad e facilidade, que são Virgílio e Camões. Bom, Faria e Sousa é sempre generoso, alguns diriam hiperbólico, no juízo que faz das qualidades poéticas de Camões, colocando sempre o poeta português ao nível do melhor que se escreveu na antiga Roma, em Itália e em Espanha. Na minha opinião pessoal, Faria e Sousa tinha razão no seu apreço por Camões e também na percepção de que precisamos de conhecer bem os poetas latinos, italianos e espanhóis para compreendermos a poesia camoniana, porque o próprio Luís Camões era ele mesmo um leitor dedicado da poesia latina, italiana e espanhola e construiu a sua poética sobre o fundamento que são estas outras poéticas. Assim, à pergunta que coloquei inicialmente, será que a poesia de Camões só é verdadeiramente inteligível a quem tenha a mesma cultura do poeta? Eu daria a resposta sim. E com esta resposta tenho também de declarar que eu próprio tenho tentado há várias décadas acompanhar o nível cultural de Camões, mas ainda me faltariam muitas mais décadas para lá chegar. O melhor é mesmo aceitarmos que o prazer na descoberta de Camões está na própria viagem, mesmo que nunca cheguemos ao destino. E para mim foi uma honra enorme ter Salamanca como etapa desta viagem. Muito obrigado.